Muitos canais de jogos estiveram falando sobre jogos que marcaram sua infância, ou algo parecido, e eu vou fazer a mesma coisa. Afinal, não vou ficar de braços cruzados em pleno 2024 sem fazer o primeiro vídeo para esse canal. Hoje eu vou mostrar certos jogos que marcaram parte da minha vida, por ordem de lembrança. Não há um número exato, porque se fosse contar todos, eu ia fazer umas 3 horas de vídeo. Enfim, roda a vinheta. Eu vou começar primeiramente por um dos consoles bem sucedidos da 7ª geração, o PlayStation 3. Os jogos que joguei são muitos, mas eu irei acrescentar nessa lista o jogo Majin and the Forsaken Kingdom. O jogo fala sobre o reino chamado Cuba Arcade. Após os seres humanos serem consumidos pela escuridão, viram monstros. Agora cabe a um ladrão que nasceu na floresta encontrar o guardião lendário, Majin, e derrotar o centro daquele caos. Meu irmão era dono do PS3 na época, porque eu era criança. Ou não nasci ainda. Enfim, quando esse jogo foi comprado, meu irmão mal saiu do começo. Foi quando eu tinha 4 anos que insisti pra ele e eu jogarmos Majin and the Forsaken Kingdom. Mas por algum motivo naquele dia ele não deixou. Mas um dia ele queria zerar junto comigo. No começo foi bem difícil, porém foi bem foda. Nós passávamos o tempo tentando matar os inimigos que apareciam no jogo e procurávamos frutinhas pro Majin comer. Quando chegamos no primeiro chefão, passamos por um baita perrengue, até que nós conseguimos. Após chegar no segundo chefão, eu consegui derrotar ele sozinho, porque meu irmão tinha compromisso. Foram dias até chegar no final. E fiquei chocado com o final. Até chorei, mas porque eu tinha esquecido de fazer algo no jogo. E eu descobri isso depois de 3 anos. Mas não dá pra negar que esse jogo foi um dos que marcaram bem a minha infância. O próximo jogo não dá pra ficar de fora. Em meados de 2015, meu irmão e eu havíamos ganhado um dos portáteis mais famosos da Nintendo, o Nintendo 3DS. Mas como os jogos eram caros, só veio com o jogo, Super Mario 3D Land. Amigos, esse jogo marcou minha infância pra valer, que jogão. O jogo basicamente começa com a princesa Peach sendo raptada pelo Bowser, e ele também foge com os poderes de uma árvore chamada Tanuki, e cabe ao Mario resgatar a Peach, como sempre. Eu, quando jogava com meu irmão, nós sempre caíamos na maioria das fases. Na maioria das vezes, a gente apelava pra folhinha de Tanuki que aparecia depois de você morrer tantas vezes. Após zerarmos o jogo, ainda tinha mais 8 mundos pra zerar com o Luigi. Mario 3D Land é uma obra-prima pra sempre. Essa franquia eu nem sabia que existia na época. Me sugeriram 2 opções, Tomb Raider e Uncharted Drake's Fortune. Eu escolhi Uncharted, porque tinha mais aventura pelo que me disseram. Quando ligamos, o jogo estava em português de Portugal, mas não me impediu de jogar. Caras, o jogo também é uma obra-prima. Tirando os tiros, sim, é uma obra-prima. Explorar lugares desconhecidos, templos e encontrar tesouros foi uma grande experiência para mim. Recentemente desbloqueei o mesmo PS3, por conta própria e poupei dinheiro. Instalei o Uncharted 2 Among Thieves e foi a mesma coisa. O jogo até parece filme de ação. Agora estou tentando zerar o Uncharted 3, mas o jogo que vai estar nessa lista é Uncharted Drake's Fortune. Se você não jogou Uncharted, jogue. O próximo jogo não é exceção. Em 2022, eu paguei o conserto do meu 3DS e comprei o mesmo Mario que eu falei anteriormente, mas eu queria uma opção maior de jogos. Porém, os jogos estão caros. Então, como eu não tinha muita opção, eu fiz algo que nenhum adolescente tentaria fazer. Eu desbloqueei meu 3DS por conta própria, e deu certo. Após isso, instalei uma porção de jogos. Entre eles estava The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Como eu já havia jogado um jogo da franquia Zelda, que vou falar depois, e que por sinal adorei, eu queria dar uma chance para o Ocarina of Time, e viciei na hora. Às vezes eu ficava preso em algumas partes e tinha que olhar no YouTube. Mas tirando isso, foi a melhor experiência que eu já tive. Após zerar a versão de 3DS, zerei a versão de Nintendo 64, com uma gambiarra que eu fiz usando uma TV Box. Mas esse não foi o primeiro Zelda que joguei, mas sim foi outro. Adiante, irei falar dele. Esse jogo que irei falar agora, eu ficava vendo por vídeo. Em 2022, um mês antes do meu aniversário, meu pai falou no ônibus sobre o Nintendo Switch desbloqueado que um cara estava vendendo em uma feira.
Eu fiquei interessado. Meu pai havia dito que pensava comprá-lo no meu aniversário, e eu ganhei. Mas eu ajudei na compra, hein, que fique claro. O Nintendo Switch vinha com 16 jogos, e entre eles estava Super Mario Odyssey. Eu ficava vendo esse jogo por vídeo, mas não me lembrava muito da gameplay. Quando ganhei o Switch, fiquei dias tentando zerar Super Mario Odyssey, e foi uma grande experiência pra mim, pegar cada lua de energia e derrotar os chefões que vinham por aí, fora que a qualidade era boa demais. Esse Nintendo Switch foi um presente bem foda pra um garoto da minha idade. Eu queria dizer isso pro meu pai enquanto ele tava vivo, mas ele já deve ter entendido. Lembra de que Ocarina of Time não foi o primeiro Zelda que joguei? Agora irei falar o primeiro. Não foi nada mais, nada menos que The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ele veio junto com os jogos no Switch. Eu ouvi muitas pessoas falando que esse jogo era o melhor da Nintendo, mas como na época eu não gostava muito de Zelda, dei uma chance e vi como era legal os jogos de mundo aberto. Explorar as shrines, as bestas divinas que são aceitáveis no jogo, e principalmente as lembranças do Link foram uma grande experiência para mim. O jogo também contava com muitas mecânicas diversas. Após eu zerar, eu queria mais um jogo referente a esse, e eu descobri um. Eu falei pro meu pai que queria instalar um jogo no Switch por conta própria. Ele achava muito arriscado, mas eu insistia. Até que nós chegamos a um acordo. Eu podia instalar, mas se desse errado, não falávamos mais sobre o Switch. Eu instalei como teste o Zelda Link's Awakening, e deu certo, mas não era esse o jogo, e sim Hyrule Warriors, Age of Calamity. Jogão, hein? E com toda essa experiência, parece que o dinheiro que o cara ia receber para instalar jogos no meu Switch foi pela culatra. O último jogo é um clássico do antecessor do Nintendo 3DS, o Nintendo DS. Após adquirirmos um Nintendo 3DS que eu falei, ganhamos mais um cartucho que vinha com muitos jogos de Nintendo DS. Entre eles estava o Mario Kart DS. Esse jogo meu irmão e eu ficávamos jogando sem parar. Na maioria das vezes ficávamos em último lugar, mas era legal ainda assim. Nós pegávamos mais as estrelas e as Bullet Bills. Após 8 anos passamos a jogar Mario Kart 8 Deluxe do Nintendo Switch. Porém, esse Mario Kart ficou gravado na nossa cabeça. E quando dá uma nostalgia, a gente fica falando horas sobre isso ou joga no emulador para bater saudade. E aí, gostou do primeiro vídeo do canal? Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para receber novos vídeos. E me segue no Instagram na descrição. Comenta qual jogo marcou sua infância se quiser. E comenta o próximo assunto que você quer, ou algo do tipo. Beleza, valeu e até mais.